Rapaziada, vocês viram aí? O que você tem a dizer aí, ó? Traficante TH da Maré é morto durante operação no BOPE no Rio de Janeiro. Caralho, parece um parceiro meu. Alô, Bolinha. Parece Bolinha? Que, aliás, dificilmente agora faz operação devido à DPF, né? Que foi gerada lá no Rio de Janeiro. Tem uma série de requisitos, né, doutor, para poder fazer uma operação no Rio de Janeiro. Eu falei para os jurados aí, quinta-feira passada, em Taubaté, eu falei, jurados, como é que nós vamos resolver o problema da criminalidade em São Paulo? O juiz que estava presidindo, um juiz excelente, que presidiu o julgamento em Taubaté, ele é carioca, ele veio do Rio de Janeiro, né? Ele fez concurso em São Paulo e veio do Rio de Janeiro para cá. E eu estava explicando para o juiz, conversando com ele, como é que você vai resolver o problema da criminalidade, principalmente no Rio de Janeiro, que eu acho que é mais difícil do que em São Paulo, por causa dos morros, uma série de coisas, né? Da geografia, topografia do Rio de Janeiro é diferente. Camarada, vai ter que ter confronto. Não tem jeito. Você tem que dar graças a Deus que tem polícia ainda que vai para cima trocar tiro com bandido. Sem confronto, como é que você vai resolver essa situação? Falei também do presidente Trump, que pediu ao governo federal que desse o PCC e o CV como terroristas. O governo federal não quis dá-los como terroristas, né? Porque os Estados Unidos poderiam ajudar no combate contra esses camaradas, entendeu? Olha, nós só vamos ter alguma coisa depois das eleições de 2026. Talvez a situação comece a melhorar um pouco, entendeu? Não tem outra forma. Eu falei lá para o juiz, que é do Rio de Janeiro, que está aqui em São Paulo, eu falei, você vai o quê? Você vai prender e vai ressocializar o traficante do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste? Você não consegue ressocializar, porque a prisão, a cadeia, é a escola do crime, cara. Você não muda mais o indivíduo, ele já está naquela vida. Agora, como é que vai fazer? Hoje o caso lá não é nem mais o tráfico, né? Se for estudar a fundo, hoje eles estão vendendo gás, internet, está sitiado. Não, lá ali o tráfico é de menos. É de menos. Ali é é territorial o problema. Então eles tomam conta, não pode entrar a polícia. Eu vi uma reportagem da Polícia Federal, que quase entrou, uma pessoa da Polícia Federal, quase entrou no morro lá. Os caras, não entra não, que aqui. Os caras deram ré e foram embora. Aonde tem soberania nacional? No Rio de Janeiro já não tem mais. Da soberania nacional dos bandidos, né? Sim. Não, lá eles ganham muito mais dinheiro do que vender droga. Então. Chega lá, tira a luz, lá embaixo. Eles cortam lá embaixo. E começa... Mano, olha o tamanho da favela do Rio de Janeiro, mano. É uma cidade. Os caras vendem luz, vendem gás, os caras vendem viram tudo. empresários. Os caras se reúnem lá, é numa mesa, irmão. Uma mesa gigante. Falam, ó, vamos aumentar o gás. Vamos aumentar a porcentagem aí na luz. E o povo tá jogado e... Eu digo isso. Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil atualmente perdeu a guerra para a criminalidade. Eu acho que perdeu. Mais no Rio. Aqui em São Paulo não. Eu acho que em São Paulo, eu acho que no Brasil inteiro. Se deixar, cara, São Paulo vai ficar igual. Se deixar, para mim já está igual. Existem locais como Litoral, que para mim é um Rio de Janeiro, litoral de São Paulo. Litoral, Guarujá, que lá de lá, né? Irmão, mas se você tiver um policial no Rio de Janeiro é mais difícil porque tem os morros lá, tiro de cima para baixo. Aqui em São Paulo, se você tiver, não vamos nem falar de policial, mas se falarem assim, a gente tá aí com uma pessoa e ela tá... Qual é o lugar mais perigoso de São Paulo que você acha? Pra mim, o Jardim Elisa Maria, Tá lá no Quifinho, lá no Jardim Elisa Maria. Polícia não vai entrar lá a qualquer hora que for? Tá no Paraisópolis, está entrando em 2, 3 viaturas. Mas entra. Mas entra ainda. Não, hoje em São Paulo, irmão, não acha que a polícia não entra em algum lugar. Porque entra. Em qualquer lugar então, mas eu vou falar, Danilo, eu sempre falei isso. O que eu batia no peito era falar que no Rio de Janeiro não se entra. Aqui em São Paulo, entra em qualquer lugar. Quando eu comecei nas operações, conhecer o litoral, eu falava besteira. Porque tem lugares do litoral, como o Morro do São Bento, os pescadores lá em Cubatão, corri muito nas palafitas lá. Cara, é Rio de Janeiro lá. Lá você entra, toma tiro. Mas lá você tá falando o quê? Você tá falando que você falava que a polícia não entrava lá antigamente. Eu falava que entrava em qualquer lugar. Mas eu vi que lá só entrava ou rota, viatura de setor não entrava lá.
Então, E depois aí dos últimos acontecimentos, a gente viu que até em rota estavam atirando. mas eu Não, acho mas entra. Por ca- Entendeu? mas isso E é uma aí que questão. tá. Os caras estavam achando que o Guarujá virou Rio de Janeiro. Os caras falavam isso daí. Aqui Não, é mas Rio de daí Janeiro. Mas Aqui é Rio de Janeiro. mas Aí o Derritão mandou. falar isso. lá tá terrível. Tá, cara. mas entra, irmão. É isso que eu tô te falando. Agora eu acho uma. Não vai bater de frente com agora o eu acho sistema, uma não? sacanagem, eu acho uma sacanagem. Hoje o policial militar tem que enfrentar isso. Sabe? Além de ele ter que entrar em lugar que é difícil acesso, porque tem bandido, todo mundo tá contra o PM, pô. Então vão acabar com a polícia militar, pô. Sim. Vão acabar com a polícia militar, entrega na mão de bandido, deixa o crime organizado governar São Paulo, presidir o Brasil. Porque eu tenho dó de ver quando mandam o policial adentrar num lugar que ele pode morrer ali. E se ele der um tiro e fizer alguma coisa, a imprensa cai de porrada em cima do cara, pô. Porra, é covardia Tá todo isso. mundo contra, né, irmão? É que nem baile foda. funk, né? Ó, Tá lá, o policial a classe artística apoia, infelizmente, o crime. Você vê o caso aí, ó. Toda vez a doutora Deolane aparece ligada a alguma coisa crime. Então, o que eu digo, Como é que pode? o advogado pode defender o criminoso, traficante, ladrão, pode. O que o advogado e a advogada não pode fazer é fazer parte da quadrilha. Não sei se ela faz, mas o advogado não pode, ou a advogada não pode fazer parte da quadrilha. Enquanto você simplesmente defende dentro de um processo e não se envolve com eles, o advogado está correto, não tem problema nenhum. O ladrão sabe disso. Agora, o que o advogado não pode é fazer parte da quadrilha, aí já era. A hora que E ele no final, infelizmente, alguns profissionais que levam e trazem informações dos presídios são os advogados. Também. Claro que Infelizmente é assim. Que eu converso lá com o meu. Eu não vou em presídio, né? Eu só vou no Romão Gomes. Mas o advogado conversa com o cliente dele. Às vezes ele sai de lá com uma mensagem para dar aqui fora, tudo, uma orientação. Não precisa nem ser por escrito, né? Então tem isso também. Mas como é que você vai resolver isso, cara? É que eu não digo, isso vai da índole do colega advogado, advogada. Né? Eu nunca me sujeitei a esse tipo de coisa. Tanto que eu sofri na minha vida sem dinheiro, sem cliente. O Conte Lopes me ajudou a ser advogado. Se eu sou advogado hoje, Andrei, eu devo ao deputado Conte Lopes. Legal. Um abraço Foi ele quem me ajudou.